Brasil de 99 foi o título mais expressivo, né, da minha história, da minha carreira como atleta, né. Eu conquistei outros títulos em outras equipes, até mesmo fora do Brasil, com prêmios individuais, mas a Copa do Brasil tem um significado diferente e importante para mim, porque foi conquistado ao clube que me lançou, ao clube que desde os meus 12 anos de idade me acolheu e me ajudou na formação até do meu caráter, né, até da minha pessoa. Muito tempo vivido dentro do Alfredo Jaconi, todas as categorias de base, profissional, e a Copa do Brasil realmente veio coroar o último ano que eu joguei no futebol brasileiro, conquistando o maior título, mais expressivo, como eu digo, juntamente à equipe que me acolheu. Uma competição que foi extremamente difícil, mas que desde o seu início no primeiro jogo, lá em Brasília contra o Gama, e depois ao longo de toda a sua trajetória contra grandes clubes brasileiros, acabou sendo coroado com a conquista no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, com 1.100 torcedores do Juventude, contra o restante todos torcendo para a equipe do Botafogo. Então, para mim foi uma experiência super importante, muito legal, e ter a oportunidade de conquistar junto com o Juventude este título, contar para os ouvintes de Caxias do Sul e principalmente do interior do estado, a conquista de um clube do interior. A Copa do Brasil de 99 ela teve algumas peculiaridades, porque tirando a primeira fase que o Juventude jogou com o time, o Guará, que era um time que nós acreditávamos na classificação, em todas as demais fases nós entramos como franco-atiradores. E sempre dava alguma zebra, tipo empatou com o Bahia em casa, perdeu para o Fluminense no primeiro jogo e depois empatou com o Inter aqui também. Então todo jogo, cada etapa a gente achava, agora foi legal, mas agora já vai ser a última, infelizmente, não sei o quê. E sempre o Juventude ia superando. Então foi uma coisa que nós só nos demos conta de que nós seríamos campeões quando o juiz encerrou o jogo do Maracanã. Foi uma coisa inesquecível mesmo. Sinto no bater do coração, o verde da vitória é pura emoção. Juventude, um time feito para... O Juventude começou com uma campanha que ninguém se imaginava pudesse terminar como acabou acontecendo, com o título da Copa do Brasil. Começou lá em Brasília, na partida contra o Guará, uma vitória de 5-0, um jogo que aparentemente não teve maiores problemas. A trajetória do Juventude no campeonato foi uma trajetória bastante linear, com resultados importantes sendo conquistados fora de casa. Depois a gente pode destacar a vitória contra o Corinthians, lá em São Paulo também, os dois jogos contra o Internacional, a partida final contra o Botafogo, que o Botafogo tentou de todas as maneiras tirar o jogo aqui do Jaconi, alegando que não tinha capacidade mínima para que se tivesse o jogo sendo realizado aqui em Caxias, porque exatamente tinha medo de jogar contra um Juventude que aqui era muito forte. Então, essa trajetória foi uma trajetória extremamente calcada em cima de uma equipe de qualidade, com jogadores bastante experientes, com jogadores novos e com valores que o Juventude acabou revelando naquela oportunidade, a partir do esquema que tinha com a Parmalat, que foi extremamente importante no apoio dado ao clube, não apenas com os jogadores, com a comissão técnica, com a estrutura, enfim, mas também junto à CBF. Não fosse a Parmalat, não sei se esse título do Juventude não teria sido evitado nos bastidores do futebol brasileiro, que a gente sabe, às vezes ele é medonho, né? Mas o Juventude conseguiu passar por tudo isso e conquistou dentro de campo uma vitória aqui contra o Botafogo, que foi importante, 2-1, e lá no Maracanã, diante daquelas 100 mil pessoas, o empate em 0-0 que lhe deu o título. 99 foi um ano mágico, porque o Juventude, que já tinha sido campeão gaúcho no ano anterior, de repente estava mostrando a sua força para todo o cenário nacional, jogando contra os maiores times do futebol brasileiro e fazendo frente, e não só fazendo frente, como superando. Então aquele foi um ano mágico que nós jamais esqueceremos, agora fazem 20, mas daqui a 30 ou 40 anos, não importa, esse vai ser um ano para sempre lembrado como um ano mágico na história do nosso clube. Vamos, Jaconeiro! Amigo, vamos, Jaconeiro! Vamos, Jaconeiro! Amigo! Dentro de campo, dois jogos foram extremamente importantes na minha avaliação. O jogo contra o Bahia, lá em Salvador, na Fonte Nova, que acabou sendo decidido nos pênaltis, depois que o Juventude passou por momentos difíceis durante o andamento da partida, conseguindo um empate a duras penas e vencendo nos pênaltis.
E, logicamente, que o jogo decisivo lá no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. Foram dois momentos extremamente importantes e decisivos para a campanha de um time que se mostrou ao longo da competição bastante equilibrado e que mereceu, por isso, a conquista do campeonato. Como torcedor, a vitória contra o Inter no Beira-Rio, porque foi um empate aqui de 0-0 e o Inter era franco favorito, e o Juventude foi lá e com a força meteu um 4-0 que nós jamais esqueceremos, provavelmente a maior vitória da história do clube. Já mais no caráter mais particular, eu não vou esquecer quando terminou a decisão no Maracanã, eu liguei para o meu avô e meu avô estava eufórico, meu avô que me trouxe nessas mesmas cadeiras e que me ensinou o amor por essas cores. Isso eu jamais vou esquecer. Certamente a marca maior, o que eu trago de mais importante é o gol na final, né? No primeiro jogo da final contra o Botafogo, o gol que nos deu a vantagem logo no início da partida, era uma chance que eu tive naquele jogo pela suspensão do Maurílio. O professor Valmiro acabou confiando em mim para substituir o Maurílio, que era o titular do ataque junto ao Márcio Mexerica, e eu acabei conseguindo fazer o primeiro gol daquela conquista, o qual certamente me marcou muito, marcou a torcida do Juventude, marcou a história da conquista da Copa do Brasil. Momento do gol, uma bola que estava na beirada do campo, no lado esquerdo do campo, e o Wallace conseguiu uma boa jogada, conseguiu fazer um bom cruzamento, a bola passou em frente ao gol, a defesa do Botafogo estava saindo um pouquinho, não muito bem posicionada, eu consegui avançar na frente do zagueiro e mesmo o goleiro Wagner saindo para tentar cortar, eu consegui antecipar a frente dele dessa posição e fazer com que a bola chegasse chorando devagarinho no fundo da rede. Mas o gol que fez com que a gente pudesse chegar a essa conquista me marcou enormemente e hoje eu tenho uma recordação, um carinho especial por esse momento. O Valmir Louruz vai ali, já passa instruções, bola tocada para Márcio, arrancou pelo lado esquerdo, fez abertura para Denis, pode fazer o cruzamento, cruzou, rasteiro, chegou, o Fernando vai marcar o gol! Gol! Juventude, Fernando, há 3 minutos ele havia cabeçado e merecia o gol, desta vez, numa jogada de novo pela esquerda, o cruzamento, a bola passou, chegou no segundo pau. Cara, a emoção desse estádio lotado, a emoção de poder jogar uma partida com esse estádio lotado, com o torcedor jaconeiro ocupando todos os espaços do Jacone é uma coisa indescritível. O barulho que esse torcedor faz, a vibração que esse torcedor tem em ver o Juventude, o time da sua cidade, ganhando títulos, ganhando jogos, a emoção que eles conseguem passar a nós atletas dentro do campo, e tenho certeza que passam isso ainda hoje aos atletas, é uma coisa sensacional. Vamos subir para Antônio Pereira, olha, Bandoc tira, olha para o cronômetro, Antônio Pereira da Silva. A bola sobra para César Prates, vai o Botafogo. 48 minutos e 20. 48 minutos e 20, aparece Flávio, corta. Terminou! Campeão! Campeão! O título da Copa do Brasil de 99 é a coroação de um período maravilhoso que o Juventude teve. Nós tivemos 13 anos na Série A, nós tivemos confrontos com grandes times do futebol brasileiro, só que se não tivesse o título de 99, isso praticamente não teria o mesmo significado. Porque ali foi onde o Juventude botou o nome para sempre na lista dos grandes campeões do futebol brasileiro. Então esse título, ele é a cereja do bolo, é uma coisa que todo juventudista guarda dentro do coração. O título para um clube de futebol é algo que é extremamente importante para construir uma história. E uma cidade que tenha um clube que conquiste um título nacional como o Juventude conquistou, também acaba projetando bastante a cidade. Eu acho que Caxias do Sul passou a se tornar ainda mais conhecida no cenário nacional pelo futebol com a conquista do Juventude da Copa do Brasil. Como cidade empreendedora, como a cidade mais importante do interior do estado, ela já era conhecida, mas pela sua pujança em termos de futebol, ainda não. E o título da Copa do Brasil do Juventude acabou dando isso à cidade de Caxias do Sul. O título da Copa do Brasil para o Esporte Clube Juventude é certamente a maior conquista que já aconteceu, né, no clube. É uma conquista inédita para o clube, uma conquista que teve como principal
a questão da vaga na Copa Libertadores da América, o qual o Juventude jogou no ano de 2000, sendo o primeiro clube do interior gaúcho a jogar uma competição sul-americana, né? Um clube de futebol, para um repórter esportivo, ele passa a ser importante quando participa das suas conquistas e faz com que o seu currículo possa ser acrescido de conquistas importantes. O Juventude, para mim, serviu desta forma. Eu acompanhei o Juventude campeão gaúcho, acompanhei o Juventude campeão da Copa do Brasil. 2 títulos extremamente importantes e talvez os títulos mais importantes da história do clube. O Esporte Clube Juventude foi a primeira grande paixão da minha vida, que meus avós me deram de presente. A grande ligação que eu tenho com a minha amada cidade de Caxias do Sul e a paixão que eu espero passar adiante para minha filha, para os meus netos, porque o Esporte Clube Juventude se confunde com a minha própria cidade de Caxias do Sul e é o grande amor da minha vida. Esporte Clube Juventude na minha vida é 100%. É o clube que eu cheguei em 1986, com 12 anos de idade, na escolinha, na época Dente de Leite, era o nome que era dado à categoria sub-13. Eu com 12 anos, conquistas individuais, tudo aconteceu aqui no Juventude. Moro aqui ao lado do Alfredo Jaconi, então faz parte, é presente ainda da minha vida e, repito, fiz com que eu aperfeiçoasse a questão da minha vida profissional, da minha vida ética, da minha vida como pessoa. Devo muito a esse clube e por isso meu orgulho de poder fazer parte ainda e de ter feito parte da maior conquista da história do Juventude.